Boa noite, vamos para mais uma reunião de estudos, né? Espero que todos estejam bem. Vamos esperar nossos amigos, né? Oi, Marli. Boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Joia, como é que tá o Parma? Tá bem, tá indo. Ok. E aí, tá mais tranquilo na casa nova? Tô em relação às formigas, sim. Mas Sim. amanhã acho que o rapaz vem já fazer os furos para pôr Uhum. pendura cortina, essas coisas aí. Dá para Sim, sim. ajeitar legal. Mas Legal. por enquanto Joia. ele não puder vir, fica difícil. Mas tá bom, vai dar tudo certo. Não, vai sim, já deu já. Já. Só o Carlos e a Eliane entrar, né? Somos só nós hoje. Olha a Fernanda. A Fernanda e o Pedro vão ver as filhas deles dançarem na festa junina, Tá. viu? Eu achei melhor não ir lá, porque senão o grupo ia ficar muito desfalcado e, enfim, festa junina é festa junina, né? É. Ah, estão entrando. Aí. Chegou. Graças a Opa! Deus, né, Bi? Devagar e sempre. Opa! Boa Gente noite, chega. Bi. Boa noite, gente, tudo bem? Oi, dona Clara, Clara. boa noite. Tudo bem, dona Beijo. Clara? Joia? Tá joia? Tá joia? Ok, beleza. E Aqui aí, tá joia pessoal? também. Tudo jóia com vocês também? Ah lá, o Carlos aí. Oi, Carlos. Bom, Ok. Hoje somos só nós, o quadrilátero ferrífero. Mais um não, bando a de dona Clara, tem a dona Clara, tem o feijoada, tem Sim, a... sim, verdade. Sim, mais um bando verdade. que vem nos ajudar. E olha, Mais um monte estamos aí atrás. Deus, Jesus, a espiritualidade toda. Estamos É, sozinhos, não. não, claro que Não. não. Olha, hoje a Marli inicia com a prece inicial, né? Eu faço o evangelho, depois o Carlos vem logo em seguida com o livro dos Espíritos. A Marli faz as vibrações, e aí a Eliane encerra com as vibrações especiais e prece final. Final. Certo? Certinho. Muito bem. Temos mais 2 minutinhos aí. Certo? De acordo. Só para repassar, né? A gente já conversou isso, mas dia 29 é nosso próximo encontro, né? Preciso falar com a Cleusa. Isso. E a gente Dia do ainda vai Pedroca. continuar. Oi, perdão? Dia do Pedroca. Pedroca? São Pedro. Ah! É que ele é íntimo. Entendi. Entendi. É íntimo. Ele é íntimo. É assim com os homens, né? Não sei aonde, mas é. Ah, é bom, pelo menos ele quer ser assim com gente boa, né? Menos Tem mal. que chegar perto dele, senão. Né? É verdade. Ixi, vai demorar. Sei lá, né? Mas vai demorar. Mesmo porque a gente está passando um momento bem difícil no mundo agora, né? Sim. A gente tem que segurar aí as pontas, porque a coisa tá feia. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, entregando o que há de melhor em nós para Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecendo a Ele por estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome dEle. Agradecendo ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos.
agradecendo a espiritualidade amiga por estar presente nesse dia de vibração, estudo. Vamos dirigindo nossos pensamentos ao nosso e conectando com o nosso mentor individual, pedindo a ele que nos fortaleça, que nos conduza sempre no caminho do bem. Que o Mestre Jesus, que conhece todas nossas imperfeições, que nos ama profundamente, que possa nos auxiliar a compreender as leis divinas, que Ele possa nos fazer entender o seu Evangelho de luz, mas, acima de tudo, que possamos aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos um pouco melhor do que fomos ontem. Então, pedimos ao Mestre Jesus que dá força e coragem para sermos humildes, que nos mostre o caminho do bem, que nos mostre o caminho da persistência, para evitarmos o desânimo. Mostre o caminho da caridade, para evitarmos o egoísmo. E com muito amor, possamos dividir os benefícios recebidos com nossos irmãos de jornada. A que Jesus possa nos auxiliar a sermos merecedores do seu amor, né? Possa nos ajudar a trilhar um caminho de luz e que ele possa ser sempre nossa inspiração. E para iniciar os estudos de hoje e as vibrações de hoje, fazemos a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E assim damos o início ao Evangelho do dia de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, gratidão. Muito bem. Então, é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu vou falar sobre o item 4, que é a missão dos profetas. Tá? Então, posso começar? Pode. Ele diz assim: atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que os profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Bom, primeiro vamos, né, ele esclarece o que é um profeta. Profeta seria houve uma confusão no passado entre as palavras profecias e predições.
E aí, a palavra profeta acabou tendo um sentido mais amplo, como ele fala aqui, né? Mas, para nós, o profeta, na minha forma de pensar, ele se identifica hoje como missionário, né? Por exemplo, temos vários exemplos de missionários. Temos, por exemplo, o Kai Barschuttel, né? Temos, falando de Brasil, né? Temos o Kai Barschuttel, temos o Chico Xavier, temos Divaldo, que se foi há pouco tempo. Então, esses, de uma certa maneira, eles são profetas, né? Porque eles foram missionários. Eles vieram para a Terra. Já que eu estou vendo que estou sangrando aqui. Eles vieram para a Terra para trabalhar pelo bem, né? Agora, todos nós nós, né? Por exemplo, nosso grupo, todos nós que nos empenhamos em estudar o Espiritismo e que nós tentamos colocar isso na nossa vida prática e que nós tentamos, de alguma maneira, praticar caridade, né? Todos nós que tentamos espalhar, né, a Boa Nova, né? Tem até um livro que chama Boa Nova. O Espiritismo é considerado uma Boa Nova. Nós somos missionários. Obviamente que missionários menores, né? Bem menores. Eu falando de mim. Mas nós somos missionários, nós somos profetas. Porque aquela pessoa que nós conseguimos trazer para o Espiritismo, e eu tive uma felicidade muito grande, uma coisa que eu fico muito feliz, eu tento não ficar envaidecido, porque isso não é bom. Mas quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha um amigo de Goiás, o Adriano Barbo. Ele era um rapaz muito problemático. E quando eu morei lá, na verdade, problemático porque ele era um médium muito afiado, né? E é só que ele não entendia, porque ele não conhecia o Espiritismo. Então eu o levei pela primeira vez num centro espírita, lá em Nova York, de brasileiros. Eu levei lá, a gente viu, né? Ele gostou, né? Eu voltei para o Brasil, só que ele ficou lá, ele fundou um centro espírita na cidade onde a gente morou, que é Mount Vernon. Ele abriu um centro espírita, tornou-se um palestrista nos Estados Unidos, em inglês e em português. Né? E eu fiquei sabendo que ele voltou, acho que faz 2 anos, para o Brasil. Estou querendo muito falar com ele. Mas eu fico muito feliz de ter, pelo menos, mostrado a doutrina para ele e ele ter se tornado, né, a pessoa que ele se tornou, né? Muito boa, trabalhando pelo bem. Então, essa é também a nossa missão. Mas não aquela missão de bater em porta, né? E levar o espiritismo para lá e para cá, porque a gente sabe que não é importante que a gente aumente o espiritismo. Na verdade, é importante que nós aumentemos a quantidade de pessoas despertas. O que é uma pessoa desperta? Ela pode ser católica, ela pode ser protestante, ela pode ser umbandista, tanto faz. É aquela pessoa que ela está aberta para a realidade da vida espiritual, né? É aquela pessoa que sabe que a vida espiritual ela é mais importante do que a física. Porque isso é uma das formas que a gente vai ter para transformar o nosso planeta para um planeta de regeneração. Então, é muito importante, né? Tenho certeza que todos vocês também já levaram pessoas, né, para um lugar onde eles É uma missão muito boa, é muito importante isso, né? Principalmente quando essa semente, ela nasce, né? A semente nasce e ela prospera, isso é muito bom, né? E eu fico até meio sem jeito, né? Porque eu nasci numa família espírita, né? Sempre fui espírita. Acho que até antes de nascer eu já era espírita. Mas eu só estou trabalhando agora. Agora o Adriano, meu amigo, né? Muita saudade dele, uma pessoa maravilhosa.
Ele viu o espiritismo pela primeira vez e trabalhou de verdade, né? Trabalhou de verdade. Então, eu fico até meio chateado comigo mesmo, né? Que eu poderia fazer mais e não faço. Bom, é isso que eu tenho a visão como de profeta, né? Ele, na verdade, é um missionário, e todos nós aqui somos missionários. Cada um dentro da sua possibilidade, tá? Isso falando da vida espiritual, né? Alguém gostaria de comentar? Perfeito. É, nós estudamos recentemente sobre Deus. Falou-se que no passado tinha muitos deuses. A mesma coisa a gente pode traduzir para o profeta. Você vai ter profeta para vários níveis. Aquele grupo pequeno precisa de alguém que vai orientá-lo. Então, para aquele grupo pequeno, aquela pessoa que tem um pouco mais de instrução e de preparo, ele vai ser um profeta para aquele grupo. Ele precisa tomar cuidado para não ser um falso profeta. Nós vamos estudar logo, logo. Então, ele precisa, é isso, a gente precisa se preparar. A quantidade de pessoas que vão nos ouvir, a quantidade de pessoas que vão acreditar na gente, isso não está no nosso alcance. O preparo, a forma que eu falo, sai de dentro de mim, então isso é meu. Eu vou atingir a quantidade de pessoas, seja pequeno, grande, não vai importar. Recentemente, você colocou no nosso grupo a questão do espiritismo do último censo para cá ter diminuído um pouco. Então, e isso virou até um pouco de conversa em outros lugares. TV Mundo Maior, por exemplo, vive falando disso. A gente precisa tomar alguns cuidados. Será que, no passado, eu até ouvi isso, se não me engano, foi do André Trigueiro. Será que no passado eles diziam que era um espírito e não era? Porque o cara tinha vergonha de falar que era um bandista. Eu sou espírita. O cara, hoje, depois de muito tempo, já não tem mais vergonha e começou a falar, sou candomblessista, sou um bandista. Então, de repente, nós não perdemos. As pessoas começaram a se assumir como outras religiões. E também outra coisa, vamos dizer que nós perdemos. Então, vamos fazer a lição de casa, porque será que esse profeta está fazendo mau trabalho? Será que ele não está sendo falso profeta? Você vai numa casa espírita, ouve tudo que você ouve, e de repente você sai e não é aquilo que está fazendo? Então, se a gente não faz a lição de casa, a gente não vai saber o que é. Casas espíritas, eu vi por esse período, por conta disso tudo, muitos pessoas assim, a casa que eu frequentava diminuiu muito. Alguns colocam a culpa na pandemia. É simplório. É simplório. Você não querer se envolver para descobrir por que o Marcelo deixou de frequentar a casa. Por que a Marli deixou de frequentar a casa. Por que o casal Carlos e Helene também deixou de frequentar. Será que... E se a gente não fizer essa lição de tentar descobrir, a gente não vai saber. Então, o profeta é aquele que vai tentar ajustar todo o seu trabalho ali, independente de religião. Independente de religião. Como a gente tem falado também nesses nossos estudos, a religião que vai para o mundo de regeneração não é a espírita, não é a católica, não é a candomblessista, é a religião do amor. Uma vez que você ama o seu próximo como a si mesmo, ama Deus com todas as coisas, o próximo como a si mesmo, para que você precisa de religião? Que vai te conduzir. Você não precisa mais delas. Porque é o amor que impera. Você vai ajudar o seu irmão, independente de qualquer coisa. Raça, cor, religião, sexo. Você vai ajudar. Por quê? Brota o amor dentro de você. E o profeta, ele precisa ter esse amor dentro dele. Não esse amor de Jesus, que nós ainda estamos longe. Mas o amor para atingir aquelas pessoas que estão próximas. Certo. Eu achei de muita propriedade isso que você falou, porque realmente, talvez, supondo que a quantidade de espíritas diminuiu, eu acho que, na verdade, a quantidade pode ter diminuído, mas talvez a qualidade tenha aumentado.
talvez aquelas pessoas que ficaram, né, que estão na doutrina, não deixaram, elas entenderam mesmo a doutrina. Né? Aqueles que deixaram é porque não estão preparados para isso. Ou então eles se sintonizam com outras religiões, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Mas aqueles que ficaram, é porque realmente entenderam o que os espíritos trouxeram através para o Kardec, que ele compilou. Né? Eu vejo eu mesmo. Vocês sabem, há 5 anos é que eu realmente acordei para a vida, né? E para mim, isso não significa evolução. Para mim, o que me satisfaz é a doutrina espírita, não é outra, né? Mas talvez para esses não seja, e tudo bem. Tudo bem, é o que você falou, Carlos. O importante é que as pessoas façam o bem. Isso é importante. Sim. Onde? Não importa, né? Essa questão Alguém dos mais? espíritos, muito do meu amigo Carlinhos Julian, lá de Monte Alto, quando eu falava para ele assim, Carlinhos, diminuiu o número de pessoas. Ele falou assim, Carlão, não esquenta a cabeça, Carlão. É melhor a qualidade do que a quantidade. Com certeza. Não adianta a gente colocar 100 pessoas no nosso estudo e as pessoas não prestarem atenção, não entenderem nada e não colocou 10. Os 10 estão afim, tá ótimo. Eu Sim. aprendi isso com ele lá nos anos 2000. É isso. Marli. Não teve, agora há pouco tempo, muitos chamados, pouco escolhidos? Sim. Eu encaixo aí. Entendeu? Assim, muitas vezes vem o chamamento, mas a pessoa não quer. Né? Então, é o livre-arbítrio. Sim. Na época que Kardec, na época que Chico Xavier trabalhava em Uberaba, que tinha aquele que recebia as cartas, iam pessoas de todas as religiões, católicos, protestantes, umbandistas, tudo. Mas as pessoas recebiam, aceitavam, ficavam felizes, mas elas não nem todas se tornavam espíritas. Aliás, a maioria não se tornava, porque não é aquilo que servia para eles. Né? Então, aliás, esse nem era o objetivo de Chico, né? Acredito. Era ajudar mesmo. Ok? Apesar que ele difundiu, assim, muito, muito, através dele foi difundido o espiritismo no Brasil. Eu fiz o censo, né, de como bico, em 2010, em Praia Grande. 25% da população era, assim, espírita, como nós. Declarado espírita, tinha os umbandistas do candomblé, mas 25% da população era espírita. Número alto. Lá, por exemplo, você vê que em cada bairro tem um centro espírita. Então, assim, tem inclusive um conselho dos espíritas lá, sabe? Porque para poder trocar ideias com as casas, né? Ver melhor a questão de palestrante, doutrina, combinar as coisas, né? Tem conselho, mas boa parte da população é declarante espírita. Puxa. 25% declarou no censo para mim em 2010 que eram. Até o meu coordenador falou, poxa, porque ele é espírita também. O nosso número é alto. Falei, é um bom número. Assusta bem. Esse número é uma boa forma de assustar. Verdade. Lá tem bastante casas e todas lotam, viu? Todas lotam. Muito bom. Beleza. Isso é ótimo. Então podemos continuar, né? Obrigada. Da minha parte, foi. Eu passo
Eu passo o bastião para o Carlos. Bastião Pedro. Nós vamos, então, na questão 702. Nós vamos falar hoje Sim. da lei de conservação, instinto de conservação. Todos nela? O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico e noutros é racional. Então, o instinto de conservação está também na nossa consciência, né? Então, a gente é dotado, as leis divinas estão na nossa consciência. E desde que a gente foi criado. Agora, e usar ou não é o livre-arbítrio e o conhecimento. Você tem que estudar para saber que ela está lá, para saber que é para colocar uma lei de justiça, uma lei de caridade. Então, mas está tudo dentro da nossa consciência. E é a lei de atração, lei de afinidade. Isso tudo é que traz essa forma de a gente procurar o instinto de conservação. E se a gente olha bem, né, a gente já falou um pouco disso, a gente olha para os animais. Ele tem um instinto de conservação. Tanto dos seus filhos, filhotinhos, quando estão por perto, tal, depois que eles saem, que vira adulto, para eles acabou. Mas até ali ele vai tomando conta. E dele mesmo, quando ele está com fome, tirando feijoada, que é mimado e fica dentro de casa, tem que dar na boquinha, o resto tem que correr atrás da comida. Senão ele não come. Água. Ele vê uma poça d'água, é o instinto que ele sabe que sem água ele não vai sobreviver. Então, esse instinto de conservação está dentro de nós e nós sabemos utilizá-lo. Mesmo que seja mecanicamente. Para alguns, é racional. Ele pensa, ele vai agir de forma... é mais inteligência, né? Ele usa o instinto de conservação mais com a inteligência. Não é puramente mecânico. Muitas vezes nós usamos o mecânico até como forma de defesa mesmo, né? Porque você não fica esperando acontecer. Veio, já vamos com o instinto de conservação que ele toma conta de forma rápida. Por quê? Nós já estamos mais adiantados, a Terra já está, embora ainda um planeta de expiação de provas, ela já está mais adiantada. Nós, seres humanos aqui hoje, a gente já, mesmo não tendo estudado como esta forma, a escola nos dá um instinto de conservação, dizendo o que você deve fazer, como você deve proceder, nas suas várias disciplinas que ela tem. E a gente vai aprendendo isso, vai incorporando para a vida. Depois, você sai para trabalhar. Uma empresa te dá um curso de primeiros socorros. Já tem um instinto de conservação também ali, porque a sua profissão está te trazendo algumas coisas. Então, você vai aprendendo de outras formas, só que não tem esse título. Isso aqui é o instinto de conservação que você tem, tá? Não. Aí é você que, hoje, estudando dentro da doutrina espírita, você vai estudando e fala, não, eu já aprendi isso aqui. Só que quando eu aprendi onde eu trabalhei, onde eu tive aula, eu aprendi de uma outra forma. O curso que eu fiz me trouxe capacitação para isso, mas não dessa forma. Mas hoje eu sei que eu tenho esse instinto. E eu uso com a razão, que é o raciocínio que ele fala. Beleza? Beleza. 703. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. No estudo do Evangelho, o Marcelo falou da missão dos profetas e que profetas somos todos, temos nossa missão e tudo mais. Percebam que aqui ele fala que Deus precisa de nós para a gente aperfeiçoar os seres. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos nos ajudar mutuamente. Eu preciso me melhorar para ajudar quem está perto de mim também se melhorar. Quando eu faço isso, eu estou tentando
ajudar os outros. A coletividade também vai ficar melhor. Então, eu estou usando uma lei divina, um instinto de conservação, para ajudar os outros a se melhorarem também. Quando nós falamos só de instinto de conservação, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquela questão de saber me defender, para não ter problema. Ou defender meus filhos, ou defender aqueles que estão perto de mim. Mas não é só isso. É mais do que isso. Eu vou usar a minha inteligência para colocar esse instinto de conservação em prática. Por exemplo, como nós somos braços de Deus nessa hora. Um engenheiro, ele vai fazer uma construção. Ele e uma equipe de primeiro nível vão pegar essa informação e vão mastigar, vão fazer todo o trabalho inicial por conta do estudo que ele tem, por conta do que ele sabe fazer. Lá embaixo, o servente de pedreiro, o pedreiro, não vão receber a informação? Claro que vão receber, porque se não receber, não faz, porque o engenheiro sabe como deve fazer, mas ele não vai colocar a mão na massa. Aí ele vai chamar os operadores, os operários, e vai passar a informação. Mal falando, ele recebe uma informação de Deus, transforma numa informação possível e passa para os outros, para que eles possam trabalhar. Quem são esses que recebem essa informação? No nosso caso aqui, nós vamos estudar, nós vamos passar para aprender, para poder fazer o que com ela? Passar para aqueles que ainda estão. Nós falamos agora há pouco a questão dos espíritos que diminuiu, nós vamos passar para todo aquele que estiver do nosso lado. Tudo aquilo que a gente aprende aqui, nós não falamos só para espíritas. A gente toma cuidado, porque o outro pode não gostar do espiritismo e aí você perder a informação. Mas você vai falar para ele de uma forma que ele leve para frente uma informação boa, saudável, que faz ele crescer, que faz ele evoluir, sem falar de religião, se você percebe que ele não topa. Quando você faz um atendimento fraterno dentro da casa espírita, você pode falar do espiritismo, ele está procurando, ele aceita. Agora, quantos atendimentos fraternos a gente faz fora da casa espírita? É aquele que te liga chorando, que está com problema, é aquele que te manda uma mensagem, é aquele que encontra você no supermercado e vai falar, desabafar alguma coisa. Quantos atendimentos fraternos a gente não faz? E o que a gente está fazendo ali? Como disse o Marcelo, a missão dos profetas, nós estamos passando, mas preciso estudar. Eu preciso estar preparado para dar uma resposta. O meu instinto de conservação é esse. Não é aquele só de defesa, mas eu vou passar para os outros o meu conhecimento, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso que vale a pena ser divulgado para que ele possa assimilar e também se ir bem na vida dele. Esse momento, eu estou fazendo o quê? Sou um braço de Deus trabalhando. É que quando a gente fala isso, a gente já pensa em Jesus. Não dá, não estamos lá naquele nível. Mas não é só esse braço que existe, eles são de todo mundo. Inclusive dos pequenos, que sou eu aqui. Aquele que só fala com um, com o outro, no meio da rua. Não tem problema. Ele também precisa deste. E eu preciso aproveitar as oportunidades que chegam para mim. Porque se eu não aproveito, o que está acontecendo? Muito será cobrado a quem não foi dado. Olha quanto a gente estuda. Olha o quanto a gente está falando. E você não está fazendo. Errar, nós vamos errar. É impossível não errar nesse momento que a gente está. A gente não pode permanecer no erro. Caiu, levanta. Caiu 100 vezes, se você está em pé, é 101. Beleza? Você não pode ficar no chão, porque você está perdendo o jogo. Não é empate, é perda. 101? Amanhã caiu? 102? Nós precisamos aprender isso. Porque senão a gente vai ficar parado.
E aí, tudo aquilo que nós estamos estudando está fazendo sentido. Tudo aquilo que nós estamos estudando está fazendo sentido. O instinto de conservação, ele vem para nos ajudar, mas de forma racional, não de forma mecânica apenas. Mecânica faz parte e é bom. Eu estou com fome. Tem que ter um pomar, vou lá pegar uma fruta. Agora, não é só isso. Eu preciso também dessa inteligência de saber mostrar o caminho para o outro, de também usar esse caminho, não é só falar, né? A gente disse isso em muitos lugares, fala bonito. O palestrante vai lá, faz uma palestra que você fica, nossa, que lindo. Só que a hora que você vê o palestrante lá fora não fazendo o que ele fez, ele falou, te frustra. Por outro lado, é importante a gente aprender com isso. Você está vendo? Ele também erra. Ele também é um ser humano, ele também está no mundo de expressão de provas. Às vezes a gente endeusa demais os médiuns, os palestrantes. Eles são bons, eu não discuto isso. Mas a gente não pode colocá-los num pedestal que não são dele, não é deles. Eles também erram, também precisam se policiar. É isso, pessoal. Para as duas questões, não sei se tem alguma coisa para falar mais. Não, essa questão do conhecimento do bem instintivo, né? Que os nossos espíritos têm. Eu tenho um amigo, ele é meu aluno e meu amigo. Ele não é espírita, ele é. Agora, não sei se batista. Mas, enfim, um dia eu estava conversando com ele, né? Ele sabe que eu sou espírita. E estava falando sobre o mundo atual, né? Todas as coisas, né? E ele concordou comigo que nós que temos vamos dizer assim, uma orientação, né? Uma direção que a religião nos dá, nós temos que todos nos unir pelo bem do mundo, pelo bem de todos. Ele concordou comigo. E então você veja que as pessoas que estão despertas, elas estão surgindo em todas as religiões, todas. E nós não podemos ter preconceito, jamais. Uma das coisas que eu mais ficava bravo, nervoso, quando eu ia ao centro, é quando aparecia, por exemplo, um bandista no centro, com toda a boa vontade de ajudar, e as pessoas não permitiam, só porque ele era um bandista. Eu achava um absurdo isso. Falei, como assim não vai deixar? Sabe? Então, nós temos que nos unir, não, independente de, como o Carlos já falou, religião, sexo, orientação política, se torce para o Corinthians, se torce para o Parmeira. Não importa. O bem é ecumênico. Oi? O bem é ecumênico. Ele não é de um só. Exatamente. Ele não é de um só. Exatamente. Aliás, se a gente fala que é cristão, qual religião deixou Jesus Cristo? Nenhuma. Nenhuma. Ele não deixou religião. É que depois os homens se apossaram desse conhecimento e aí começaram a criar as religiões. Uhum. Por quê? Nós, homens. E por que isso acontece? Por que Deus deixa, então, essa divisão? Porque ele sabe que se tentar mudar, vai causar mais transtorno. Então, ele deixa. Porque ele sabe que, no final das contas, as coisas vão se chegar no ponto que deve chegar. Sim, mas o meu egoísmo do outro, o orgulho. Não, porque Deus falou assim, Deus falou assado. Então, deixa Deus falar do jeito que você quiser. O importante é você fazer a prática do amor e da caridade, é isso. Se você seguir o exemplo de Jesus, sem religião nenhuma, sem frequentar nenhuma casa, nenhuma seita, o que mais você precisa? Sim. É que não é fácil também, né? Não é fácil Não, falar que você vai seguir o exemplo de Jesus sem frequentar nenhum lugar. Não é assim tão simples. Se fosse assim, a união simples, faz já a estávamos mais adiantados. Sim. É isso aí. Bom, mais algum comentário? Vamos prosseguir? As vibrações agora?
Sim. Então, Agora sou as eu que vibrações. faço, né? Sim, senhora. Então, tá. Então, vamos nos acalmando, nos conectando com o bem maior, né? Nos fortalecendo, olhando para dentro de nós mesmos, buscando o que nós temos de melhor para entregar a Deus. Com isso, vamos vibrando para aquilo que Ele nos deixou, o planeta Terra. Vamos vibrando por todas as moradas do Pai. Vamos vibrando por todos aqueles que estão passando por momentos de dor, de violência. Vibramos por todos os países em conflitos, países que estão em guerra, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Que os dirigentes desses países possam receber orientação através da espiritualidade, com o propósito de buscar compreensão e união com os seus. Vibremos por Portugal, onde está nossa irmã Conceição, seus familiares, que nossa prece, que nossa oração, que nossa vibração possa chegar até eles e auxiliá-los em suas necessidades. Vibramos pelo aqueles que governam o Estado de São Paulo, que governam o Brasil, governam a Casa Branca, que eles tenham discernimentos na tomada de decisões. Vibramos também por todas aquelas pessoas que hoje se encontram muito tristes, desolados, solitários. Vibramos pelas nossas crianças que estão em abrigos, orfanatos ou em lares disfuncionais. Vibremos também para os nossos idosos abrigados em casa de repouso, asilo, né? Principalmente aqueles que têm tantos filhos, mas que o abandono é presente. Que nossas vibrações de amor possam chegar até eles, levando esperanças, boas energias, e se for a vontade do Pai, a reconciliação com os filhos. Vibramos por todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento para as suas dores. Que também que os acompanhantes também possam receber bálsamo para revigorar suas forças, evitar o desânimo, porque não é fácil cuidar de uma pessoa adoecida. Vamos vibrando também para os profissionais da saúde, que eles possam ter solidariedade, paciência, empatia por essas pessoas, pois essas pessoas estão cumprindo uma missão aqui na Terra. Vibramos para aqueles com pensamento suicida, que possam lembrar-se das promessas de Jesus, do Evangelho de Jesus, compreender que tudo passa, que eles possam buscar ajuda no campo da ciência humana e sua fé possa ser despertada. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que eles possam ter abrigo, consolo material e consolo espiritual. Vibramos por aqueles que estão em cárcere privado, seja em cadeias públicas, presídios, que eles possam ser despertos a uma reforma íntima, buscando elevar-se em sua evolução, que nossas energias boas possam chegar até eles. Também que possa chegar até os trabalhadores do sistema prisional,
que eles também possam ser protegidos pelos seus mentores, intuídos, que possam compadecer do lugar onde trabalha e compreender a essência desse trabalho. Pedimos licença à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste de todo orgulho e de todo egoísmo, que nos fortaleça, que nos ampare, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos encarnados e desencarnados, para que eles possam nos perdoar nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela Aliança Espíritas e suas elevadas ideias, solicitando o bem maior que abençoe cada pessoa que está em nossa lista de oração. E também onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança e resignação. Todo o nosso amor aos nossos irmãos desencarnados, que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico, psíquico e espiritual. Deixamos também uma vibração e boas energias para os nossos irmãos que hoje não puderam estar reunidos conosco. Deixamos em aberto também uma vibração, a espiritualidade utilizar aonde for necessário. Agradecemos ao mentor do grupo, Francisco de Assis, que possa abençoar nossa união e zelar por nós, para que nós possamos ficar cada vez mais forte, cumprindo o nosso propósito, que é fazer o bem, compreender o Evangelho de Jesus, a caridade, o amor e a união. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E continuando com o nosso pensamento conectado aos amigos espirituais, vamos fazer agora, vamos reforçar as nossas vibrações para a nossa lista especial, de oração especial. Continuamos na vibração de amor, de paz, de luz, de saúde a esses irmãos. Que a espiritualidade amiga possa transportar todas as nossas vibrações e chegar em cada um desses irmãos, derramando sobre eles o que eles necessitam. Os amigos espirituais sabem da necessidade de cada um e aonde eles se encontram neste momento. Pedimos por Ademir Eduardo Bento, Valdemir Gustavo da Silva, Beatriz Alcântara, Carolina Arruda, ao casal Cris e Márcio, Flávio Abinage, Evaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, José Aparecido Cavelano, Júnior Artúrio, Cauã Santos Silva, Kelly Toesca, Lucinéia dos Santos Ferreira, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria do Rosário Campos Pinto, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes e Neide Aparecida Rodrigues. Muita luz, muita paz a esses irmãos. Muita luz para o nosso universo. E vamos, neste momento, encerrar os estudos da noite e as vibrações. Agradecemos a espiritualidade amiga que esteve junto de cada um de nós, nos intuindo, nos ajudando, nos conectando em pensamento e amor, para podermos realizar os estudos da noite.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, e que nós possamos estar quarta-feira novamente juntos para mais uma reunião de vibrações. Que assim seja. Deus quiser. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão. E aí, todos bem? Todos bem? Joia. Estamos todos de missão cumprida. Certo. É, verdade. É verdade. Isso é importante. Bom, gente, um ótimo fim de semana para vocês, um ótimo sábado. Também. E semana que vem tem mais, né? Se Deus quiser. Sim, sim. Tchau, dona Clara. Tchau, tchau. Boa semana. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Boa noite, dona Clara. Fiquem com Tchau, gente. Deus. Que Deus os abençoe sempre. Tchau, tchau. Até Tchau, quarta. tchau. Até quarta. Tchau. Tchau.